E a aula da Aline também não gravou uma parte, coitada. Nossa, um dia desse eu esqueci de colocar para gravar, eu tive que gravar a aula todinha para poder colocar. Então, agora está gravando, tá? Então, ó, nós vamos fazer a correção, tá? Do capítulo 7. E outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte. A Karine mandou segunda-feira os alunos que não fizeram atividade avaliativa. Então, quem não fez, o prazo é até hoje para me entregar. Não adianta entregar sábado, tá? É até hoje. Por quê? Porque eu quero ir lançando as notas, né, gente? Para ir fechando as notas do terceiro bimestre. Visto que vocês já fizeram a minha prova, né? Então, eu preciso ir fechando a nota para a gente acabar esse ano doido aí que nós estamos vivendo. Então, daqui uns dias é o quarto bimestre. A gente já começa, né? O quarto bimestre, eu preciso fechar o terceiro. Então, estou aguardando quem ainda não me enviou a atividade avaliativa enviar até hoje. Diga. Não, é porque a internet que estava muito ruim, eu só consegui entrar agora. Não tem perigo, não. Então, gente, vamos lá, então. Eu vou compartilhar as respostas com vocês, tá? E quem tiver respondido ou tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu coloquei a resposta aqui de acordo com o autor do nosso material. Mas aí nós vamos lendo e eu vou trocando a ideia com vocês, tá? Vamos lá, então. A questão número 1, lá na página, repetindo, 31, eu vou ler a pergunta e eu quero que vocês participem aí comigo, tá? Ó, exercício de aprendizagem. Explique a relação entre razão, felicidade e ética na teoria platônica. Alguém conseguiu responder? É a página 31, Daiane? Sim, essa página aqui, ó. Ah, tá. Alguém respondeu? Eu consegui fazer. Espera aí que eu tô pegando o material aqui. Então tá, pega aí pra gente começar. Vou deixar você responder, Estela, só um minutinho. Beleza. Gente, depois que a gente responder, que eu vou falar mais um pouquinho sobre esse mito. Ah, a gente acha esse mito tão fantástico. É uma das histórias mais fantásticas, assim, que você fala assim, nossa, mas é uma historinha tão simplesinha. Não, gente, mas tem um fundo tão importante. Tem uma conclusão muito boa, né? Muito boa, muito boa. Então, ó, a Estela vai responder, então, a dela, tá, Estela? Fazendo favor. Eu coloquei. De acordo com a ética platônica, a felicidade, a razão e a ética estão intimamente ligadas, uma vez que a virtude e a felicidade estão relacionadas à busca pelo conhecimento e ao raciocínio, já que as pessoas viciosas são aquelas que se limitam aos seus vícios. Lê um finalzinho, só o finalzinho mais alto que eu não consegui ouvir. Ah, tá, desculpa. Já que as pessoas viciosas são aquelas que se limitam ao vício, que eu quis dizer, tipo, que não busca conhecimento. Isso. Então, gente, o que acontece? Platão fala, né, gente, que o conhecimento, ele é muito importante para que a pessoa adquira conhecimento. Desculpa. O conhecimento é muito importante para que a pessoa seja feliz. Então, a felicidade, ela está associada ao conhecimento. Tá bom? E uma coisa interessante, eu vou ler aqui a resposta do autor e vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Ó, olha o que o autor colocou. Para Platão, o mundo real não estava na dimensão em que vivemos, sensível, mas sim na dimensão inteligível das ideias ou formas. Assim, a ideia ou forma de bem ou justiça estava também na dimensão inteligível. Quando é narrada a alegoria da caverna, o prisioneiro se vê forçado a voltar para comunicar aos que ainda se encontravam presos a correntes que a realidade que viam era falsa, apenas uma aparência. É o correto uso do intelecto, então, que permite que o sujeito ajuste o seu olhar para as formas e possa contemplá-las. Isso faz conhecer e diferenciar o certo do errado. E conhecendo o bem e agindo em conformidade a ele, viver uma ética...
viver uma vida ética, boa, justa e feliz. Deixa eu explicar para vocês. Ah, professor, tem uns termos meio loucos aí. Tem. O que acontece? Platão acreditava que a verdade, que a origem de todas as coisas, tá? Elas estariam em um mundo à parte, que era chamado de mundo das ideias, mundo inteligível. E ele falava que esse mundo que nós vivemos, esse mundo material, ou esse mundo sensível, ele é enganoso. Então, ele falava, por exemplo, que todas as coisas, olha que interessante, é complexo, tá? Mas é interessante. Ele falava que a origem de todas as coisas, tá? Vamos dizer assim, a matriz de todas as coisas estaria no mundo das ideias, ou mundo inteligível. E que aqui nesse mundo, ó, esse mundo que nós vivemos aqui, seriam meras cópias. É, gente, é como se fosse assim, ó. Tem um exemplo num material que eu li do 9º ano que fala assim. É como se fosse assim, a sua certidão de nascimento é original, tá? Então, vamos supor que ela tenha sido criada lá no mundo das ideias. Gente, eu tô fazendo só Tô dando um exemplo, tá? E os xerox da certidão de nascimento seriam as cópias, que seria o que nós fazemos aqui no mundo material, tá? Então, tá. Mas por que esse mundo é enganoso? Deixa eu dar alguns exemplos para vocês, que vai ficar simples de entender. Ô, gente, eu não tô conseguindo abrir o chat aqui. Deixa eu só ver se tem uma pergunta. Sim, Maria Fernanda, daqui a pouquinho eu deixo você ler, tá? A número 7. Deixa eu dar um exemplo aqui, como que esse mundo é enganoso. Segundo Platão, os nossos sentidos são enganosos. Tanto, né, o olfato, a visão, né? Essas coisas são enganosas. Então, por exemplo, se eu acho que eu tô vendo alguém, olha assim, olha lá a Mariazinha. Mas na hora que eu chego perto, não é a Mariazinha. Por quê, gente? A minha visão me enganou, tá? A questão do cheiro. Nossa, tô sentindo, minha mãe tá fazendo bolo de laranja. Nossa, que cheiro bom. Tô chegando na cozinha, tô sentindo cheiro de bolo de laranja. Mas na hora que eu chego, não é bolo de laranja. É bolo de mandioca, exemplo, tá, gente? Uns exemplos muito loucos, tá? Então, por quê? Porque Platão fala que esse mundo, ele é enganoso. Ele é muito enganoso. E é mesmo, gente. Realmente, Platão não tá doido da cabeça, não. Porque eu já comentei com vocês que o meu marido, eu nunca acredito quando ele fala assim, ali o Pedro. Você pode ter certeza que se eu chegar perto do sujeito, não é o Pedro, tá? Então, que os sentidos dele estão enganando ele demais da conta. Então, vocês entenderam por que Platão fala que esse mundo material ou esse mundo sensível ele é enganoso? Ô, Daiane. Diga. Então, eu devo estar muito enganada, sabe por quê? Quando eu tô lá na casa da minha avó, aí tá minha tia, né? Aí minha mãe é irmã da minha tia, ok? É interessante, a voz da minha mãe, mas da minha tia, em risada, é a mesma coisa. Teve um dia que eu achei que a minha mãe tava ali, só que a minha mãe tava, tipo, numa loja pagando umas coisas. Mas era a minha tia rindo. Eu confundi. Acontece demais, Júlia. A minha mãe e a minha tia também tem a voz muito parecida. Então, um dia ela ligou para a loja do meu tio, aí meu tio tava bravo, que tava na hora do almoço, e tá assim, falou assim, com a minha mãe, achando que era minha tia. Ô, fulana! Minha tia chama Branca, né? Meu tio já é falecido. Aí falou assim, ô, Branca, você não vai vir ficar aqui na loja não, que eu tenho que almoçar e tal. Aí minha mãe foi enganando ele, gente. Foi enganando. Aí depois ela brincou, não é a Branca, é a Beth e tal. Porque realmente os nossos sentidos nos enganam demais, Júlia. Enganam mesmo. Então, gente, por isso que Platão fala. E sabe o que o Platão fala também? Que às vezes... Então, esse mundo é enganoso, esse mundo material. E ele fala também que nós, às vezes, somos presos a algumas coisas, ao nosso achismo, ao senso comum, que é aquilo. Todo mundo acha isso, todo mundo fala isso. E a gente não busca conhecimento, então a gente fica preso na caverna, gente. Platão fala para a gente se libertar das amarras, para a gente se libertar das correntes, a gente precisa sair da caverna. O que seria sair da caverna? É buscar o conhecimento. É
essa forma, esse mito da caverna, gente, foi uma espécie de ilustração, não sei se eu posso chamar tipo uma parábola, não sei se eu posso usar esse termo. Depois eu vou perguntar a Aline se eu posso rotular, denominar assim. Mas foi uma forma figurativa para mostrar o quê? Que a gente tem que romper, né? Sair desse achismo do que, o fulano de tal disse, e eu mesma ir buscar conhecimento. A partir dos livros, a partir dos jornais, a partir não só daquilo que o outro me diz. Deu para compreender? Aham. É Ô, fantástico. Daiane, eu tava lembrando quando vocês falaram disso, que meu pai e meu tio, eles são muito iguais, parecem que eles são gêmeos, só que meu tio é mais velho e meu pai é mais novo. Aí eles estavam, meu pai não tinha cortado o cabelo, ele tava com uma franjinha igual do meu tio. Aí ele chegou na casa da minha prima pequenininha, ia falar com a minha tia, assim. Aí quando minha prima falou, nossa, tio Barraco, que é o jeito que chama meu tio, deu um abraço, assim. Aí que meu pai falou, uai, é o tio Marcelo. Ela, né, não, você tá me enganando. Porque eles são muito parecidos. Tá vendo como que os sentidos enganam, gente? Enganam, não tem jeito. A Maria Fernanda quer ler a dela. Pode ler, Maria Fernanda. Maria Fernanda? Maria Fernanda, acho que tá aí não, né, gente? Então, vou continuar. Depois, se ela quiser ler, eu volto. Vamos para o número 2? Ô, Júlia, você pode ler a pergunta número 2 para nós? A pergunta? Posso? Sim. Tem que ler esse texto? Não precisa não, né? Pensa porque nós vamos... eu vou aproveitar, Júlia, e fazer uma outra revisão, já que a gente tem pouca matéria agora, né? Tá acabando. Tá bom. Para o próximo teste. Entendeu? Por isso que eu tô pedindo para você ler. Obrigada, Daiane. Vamos lá. Observe o trecho a seguir, retirada de Ética a Nicomar. Como fala isso? Nicômaco. Estou falando da excelência moral, pois é esta que se relaciona com as emoções e ações. E nestas há excesso, falta e meio termo. Por exemplo, pode-se sentir medo, confiança, desejo, cólera, piedade e, de um modo geral, prazer e sofrimento, demais ou muito pouco. E em ambos os casos, isto não é bom, mas experimentar esses sentimentos no momento certo, em relação aos objetos certos e às pessoas certas, e de maneira certa, é o melhor é o meio termo e o melhor, e isto é característico da excelência. Há também, da mesma forma, excesso, falta e meio termo em relação às ações. Ora, a excelência moral se relaciona com as emoções e as ações, nas quais o excesso é uma forma de erro. Tanto quanto a falta, quanto o meio termo, ela é louvado como um acerto. Ser louvado estar certo são características da excelência moral. A excelência moral, portanto, é algo como equidistância, pois, como já vimos, seu alvo é o meio termo. Ademais, é possível errar de várias maneiras, ao passo que só é possível acertar de uma maneira. Também, por esta razão, é fácil de errar e difícil de acertar. Fácil errar o alvo e difícil acertar nele. Também é por isso que o excesso e a falta são características da defesa moral. E o meio termo é uma característica da essência moral, pois a bondade é uma só, mas a maldade é múltipla. Explique o conceito aristotélico de essência moral. Então, gente, alguém quer responder essa? Eu posso responder? Pode. Segundo Aristóteles, a excelência moral está baseada no equilíbrio. Assim, todas as ações podem ser marcadas pelo excesso, pela falta ou pelo meio termo. As duas primeiras correspondem ao vício e deficiência moral, enquanto a mediania liga-se à bondade e virtude. Muito bem, isso mesmo. Então, gente, eu vou falar aqui a resposta do autor e a gente discute um pouquinho sobre essa questão. Para Aristóteles, excelência moral é o fim natural do homem. Mesmo aqueles indivíduos que não apresentam tamanha excelência, como mulheres, escravos... Gente, para Aristóteles,
mulheres, escravos, eram seres, assim, a mulher não tinha inteligência, tá? Na Grécia Antiga. Gente, serinho. E os escravos eram seres considerados como animais também na Grécia Antiga, tá? E então vamos lá. Já falei sobre isso, então só repetir aqui, ó. Mesmo aqueles indivíduos que não apresentam tamanha excelência, como mulheres, escravos, etc., tendem à excelência moral e devem exercitar suas virtudes morais. Hábitos virtuosos geram homens virtuosos. Hábitos viciosos geram homens viciosos. Outro ponto importante a ser destacado aqui é o que Aristóteles chama de justo meio ou mediania, que consiste basicamente na balança da moral, ou seja, que determina o equilíbrio da ação moral. Aqui, gente, aí que está falando, é que o aluno deve ser capaz de formular uma resposta contemplando e relacionando devidamente os conceitos de justo meio, hábito e virtude. Que aqui é a resposta do autor que eu coloco, tá, gente? Então, o que acontece? Então, Aristóteles fala que tanto agir por excesso quanto por falta, né, são coisas erradas, né, são vícios. E ele fala que a virtude moral, né, a excelência moral, estaria em agir com equilíbrio, tá? Então, agir com equilíbrio em tudo. Como eu já disse para vocês, gente, equilíbrio é tudo, né? Você saber a hora de falar, né? Não falar de mais nem de menos. Você saber que todas as suas atitudes, por mais que às vezes a gente não haja com equilíbrio, né, gente? Muitas vezes nós agimos por meio da emoção, vamos falar a verdade. Mas que a gente deve buscar o equilíbrio sempre na vida da gente, isso é muito importante. E é tão bacana esse raciocínio, tanto de Platão quanto de Aristóteles, por quê? Porque, na verdade, esses raciocínios, eles são muito atuais, gente. Pensa, aqui nós estamos falando do mito da caverna de Platão. A gente está falando o quê? Quando fez um comparativo no material, falou para a gente não ficar só nisso aqui. Quando a gente fala isso aqui, eu estou falando ficar só agarrado nas redes sociais ou fixado nas notícias sem embasamento. Quando a gente fala de equilíbrio, quando eu estou falando, né, gente, de filósofos da antiguidade, eu estou falando de coisas que parece que foram escritas hoje. Então, quando eu falo de equilíbrio, ele é extremamente importante para a vida da gente. Equilíbrio é tudo, tá? Agir no meio termo é tudo, para a gente não fazer papel de bobo e também não ser prejudicado, tá bom? Gente, uma coisa que eu falo, deixa eu falar aqui, isso aqui eu tenho falado em algumas turmas, não só do colégio aqui de Manhuaçu, de Manhumirim também. A questão que adolescente é muito tímido, a maioria, tá? Então, eu também era tímida, por mais que não pareça, tá, gente? Eu era tímida na minha adolescência. Mas a gente tem que saber que existem coisas que em excesso elas são muito prejudiciais. A timidez é muito ruim, tá, gente? Em excesso. Então, vamos tentar quebrar essas coisas, esses excessos que não são bons pra gente. Isso aí fica a dica, tá? Não sejam, tentem quebrar essa timidez que não é bom, tá? Beleza? Vamos para a questão 3. Vamos lá. Com base na teoria do justo meio, comente a importância do hábito para a tomada de decisões éticas na teoria aristotélica. Aqui, gente, eu acho que eu já falei até tudo, né? Na questão 3 aqui, tá assim, ó. De acordo com Aristóteles, a ação moral é fruto de uma prática e uma prática constante. Buscar a virtude nessa linha de pensamento era importante para que as ações de quem a buscasse fossem virtuosas. Logo, agir moralmente e agir conforme uma disposição interna cultivada pelo hábito. Então, para que, segundo Aristóteles, eu aja de forma moral, né? O que eu tenho que praticar. É uma prática, gente, é igual um exercício físico. Todo dia, né? A pessoa vai lá e faz. Então, é uma prática, é buscar, tá bom? Uma prática também que eu indico a vocês, gente, ultimamente, eu não vou falar mentira não, nessa quarentena eu fiquei meio assim, a mente da gente não fica muito boa, né? Mas é a leitura. Às vezes a gente fica muito agarrado no celular, né? Na Netflix, mas a leitura é muito boa, sabia?
leitura muito boa. Então, vamos buscar essa prática, tá bom? Vamos agora para o exercício 4. Exercício 4. Exercício lá na página 34, exercício 4. Exercícios de aprendizagem. Apresente a teoria epicurista em relação ao verdadeiro prazer. Alguém quer responder? Alguém? Daiane, eu não sei se a minha tá completa, mas eu posso responder? Ou já respondi várias? Não, pode responder, não tem problema não. De acordo com a teoria epicurista, o verdadeiro prazer era uma forma de alcançar a felicidade. Este consistia nos prazeres espirituais, como o amor e a amizade, que trariam o bem. Enquanto para Epicuro, os prazeres materiais podiam levar à dor. Assim, a ética é a busca dos prazeres espirituais, moderando os prazeres materiais também. Certinho. O que acontece, gente? Segundo, né, a teoria de Epicuro, a busca da gente deveria estar nos prazeres mais simples, né? Então, que seriam os prazeres espirituais, que seriam a amizade, né? E os prazeres, assim, materiais, eles deveriam ser evitados. Não que se não pudesse, tem até aquela parte que nós estudamos na outra apostila, fala assim, você pode ter uma calça de marca, uma roupa boa, assim, mas aquilo não deve ser o seu primeiro prazer. Então, o prazer, segundo Epicuro, estaria nas coisas mais simples, seriam as coisas essenciais para a vida, certo? E você também, você buscar o prazer em excesso, não é bom. Segundo ele, é um vício. Então, os prazeres estariam nas coisas mais simples. Vou dar uma lida aqui, só para a gente pegar os detalhes. Para Epicuro, os prazeres deveriam ser buscados e cultivados, contanto que evitassem os prazeres sofisticados, uma vez que sua busca e obtenção perturbariam o espírito daqueles que o buscassem. O verdadeiro prazer era, então, o cultivo dos prazeres simples, uma vez que eles eram os de mais fácil obtenção e não perturbariam o espírito de ninguém. É preciso destacar um ponto muito importante da ética epicurista, a moderação. Gente, Aristóteles, Epicuro, tudo fala do equilíbrio, da moderação. Em consonância com Aristóteles, que falava em uma prudência, Epicuro afirmava que a moderação era essencial para que o cultivo dos prazeres não causasse dano a quem o praticava, uma vez que o prazer em excesso pode levar ao vício e não permite que se desfrutem devidamente dele. Então, né, gente, moderação também é tudo, né? Segundo a teoria de Epicuro, tá bom? Alguma dúvida? Não? Então tá bom. Vamos lá para a questão 5, então. Defina o conceito kantiano de imperativo categórico. Alguém fez essa, gente? Eu posso falar, Daiane? Claro! Ai, que bom. Fala que nossas ações devem ser como um imperativo categórico. Ou seja, nossas ações devem seguir para todos. Isso mesmo, Júlia, arrasou. Se você vê que a situação vai prejudicar alguém, ela já não serve para ser um imperativo categórico, certo? Certo. Mais alguém? Quer ler, não? Pode ler, Estela. Não precisa ficar acanhada, não. Esses meninos estão com uma timidez muito grande. Eu acho que não fizeram dever. O que será? Eu prefiro crer na timidez, tá? Tá, amor? Eu prefiro crer na timidez, porque essa sala aqui todo mundo é muito tímido. Gabriela, eu mando no grupo, tá? Pode deixar. Eu prefiro crer que tá todo mundo com vergonha da minha pessoa, tá? Pode ler, Estela, a sua. A ética kantiana baseia-se no imperativo categórico, sendo a forma mais ética de agir, tendo como principal elemento para decidir a razão. Daiane, tá conseguindo escutar? É porque alguém chegou ali, tá todo mundo lá, todos os cachorros da rua latindo. Pode ler.
aí, o principal elemento a decidir é a razão. Segundo Kant, o domínio da razão permite escolher se a ação foi ética ou não. E, além disso, deve-se considerar que nossas atitudes somente são éticas se puderem ser um parâmetro para outros indivíduos, ou seja, uma lei universal. A filosofia kantiana considera que o sentimento de felicidade não pode ser considerado ao tomar Agora travou, Esther. porque felicidade não é igual para Finalzinho deu uma travada, mas deu para eu compreender que você escreveu, tá certinho, tá? Obrigada. Mas eu acho que é a minha internet que está travando. É que eu vi que travou uma parte. A minha internet hoje está travando, ela não tá muito boa, não. Falei, né? Que eu falei que a Micron devia me patrocinar, porque senão eu vou fazer propaganda contra. Ô, gente, tá certinha da Júlia, tá certinha da Estela. Se mais alguém quiser ler, pode também, tá? Mas seria basicamente isso que as meninas responderam mesmo, tá? O que acontece, gente? Para Kant, a moral era uma das derivações ou funções da razão, mais propriamente da razão prática. Então, o que acontece, gente? Em palavras simples, Kant falava que, que as suas ações deveriam servir como base para ações de outras pessoas. Se as suas ações fossem prejudicar qualquer pessoa, ela não serviria como imperativo categórico, ou seja, como uma lei universal. Beleza? Então tá. Agora vamos lá na questão número 6. Daiane, você passou a 6 também? Eu acho que eu não passei, tá? Eu acho que eu não passei. Mas, de qualquer forma, vocês podem copiar a número 6. É porque como eu já estava fazendo a correção de tudo, eu pensei, vou colocar de uma vez. Mas eu acho que eu não passei mesmo. Tá? Exercício de aprendizagem número 6, página 37. Explique o significado do princípio da maior felicidade na teoria utilitarista. Gente, simples, ó. Para os utilitaristas, o primordial era a consequência da ação moral. Então, o importante era a consequência, tá? O fim que aquilo dali teria. O utilitarismo, que era hedonista, ou seja, primava pelos prazeres, pensou a maneira de avaliar a ação ética numa espécie de cálculo dos prazeres, em que era pensada uma equação entre a maior quantidade de prazeres e a menor quantidade de dor. Assim, a ação moral é aquela que maximiza os prazeres e minimiza ao mesmo tempo as dores. Nisso consiste o princípio da maior felicidade. Como eu já disse para vocês, gente, o princípio da maior felicidade, muitas vezes, ele não está associado a uma ação correta, tá? Moralmente aceitável. Então, a ideia é promover a felicidade do maior número de pessoas, promover o prazer do maior número de pessoas, mesmo que esse prazer talvez tenha que ser evitado naquele momento. Mas a ideia era promover o prazer naquela hora do maior número de pessoas. Tá bom? E por fim aqui, vamos para a questão número 7. Exercícios de aprendizagem número 7, página 39. Esse aqui eu pedi, né, gente? Pediu. Então tá. Identifique a importância do diálogo para a construção do consenso na teoria de Habermas. Alguém quer responder? Daniela, eu posso responder? Que eu gostei tanto dessa matéria, então minha resposta ficou boa. Pode, claro. Segundo a teoria do discurso, fundamentada por Habermas, o diálogo é a peça-chave para o consenso. Isso quer dizer que as pessoas devem dizer suas opiniões e ouvir o dos outros, sem criticar. E a partir dessa discussão, é possível concluir o que agrada e desagrada a cada um, tentando satisfazer cada indivíduo. Dessa forma, o diálogo fundamenta as conclusões a fim de atender a todos. Muito bem. Certinho. Mais alguém, gente? Posso falar, Daiane? Claro. É extremamente importante a comunicação para que nós conseguimos a realização de algumas decisões, como chegar num consenso, numa decisão ou proposta ética. Arrasou, Julinha. Certinho também, tá? Mais alguém, gente?
Ô, Júlia, eu te chamo de Julinha, você liga? Pode chamar de Julinha? Pode. Pode? Pode chamar de Guimarães, pode chamar de Juju, sei lá. Ah, então tá. É porque é uma forma carinhosa, tá? Tem gente que não gosta, que fala assim. Não, tudo bem. Então tá. Tá certinho a de vocês duas, tá? Alguém mais, gente, quer ler? Não? Então tá, ó. A Habermas apresenta a teoria da ação comunicativa. Vocês viram na prova que eu falei que podia estar. Ah, gente, eu não sei, não posso falar da prova agora não, porque acho que tem gente que não fez ainda. Não falo da prova. Então, o que acontece? O Habermas, ele apresenta essa ideia que o discurso, que a comunicação, que o diálogo, ele é extremamente importante para que a gente construa ideias. É óbvio, gente, é claro que nem todo mundo pensa como todo mundo. A sociedade, ela não é homogênea, né? Não existe unanimidade. Mas a partir do diálogo, é muito mais fácil a gente entrar no consenso. Por exemplo, quando a gente está participando de alguma reunião, seja reunião de igreja, seja reunião do colégio, e muitas vezes as opiniões são diversas. Só que quando a gente se encontra, quando a gente reúne e a gente consegue entender o ponto de vista, é muito mais fácil da gente chegar num consenso, né? E ultimamente o que está faltando, gente, nesse mundo é consenso, né? Eu estou vendo tanta briga, assim, principalmente por questões políticas, questões religiosas, questões de filosofia de vida mesmo, pessoas que atacam o outro por ter uma visão diferente. Então, assim, esse mundo está muito complicado, sabe? Está muito difícil viver nesse mundo. Porque a intolerância, ela está desse tamanhão aqui, tá? A falta de compreensão, a falta de... não vou falar aceitação, mas de compreensão mesmo, de respeito, está muito grande. Então, a fala do Habermas aqui, ela é muito atual e o diálogo é o melhor caminho para se chegar num consenso, tá? É o melhor caminho para se chegar num consenso. Gente, então a correção foi até aqui, tá bom? E como nós temos ainda 3 minutos, a gente pode começar a falar um pouquinho sobre o próximo capítulo, tá? Daiane, Diga. só uma coisa que eu queria te falar é que lembra daquele teste que você falou que tinha uma questão, que duas respostas, não sei? Aí você pediu pra eu te lembrar, eu só lembrei agora. Sim, deixa eu ver se eu consigo compartilhar, que eu não abri a página dele. Deixa eu ver se eu conseguir abrir aqui agora. Aí eu mostro para vocês. Só um minutinho, tá? Deixa eu ver aqui. Questão... Só ver se eu acho ele aqui. Vou compartilhar aqui com vocês, então, a página do teste, tá? Tá dando para todo mundo ver? Aham. Sim? Então tá, eu vou corrigir todos, então, do teste, tá? Para quem ficou com dúvida. O teste 2 aí, ó. Qual é a definição de heteronomia? Aí seria a letra B, tá? Sujeição a uma lei exterior ou à vontade de outrem. Ou seja, a ausência de autonomia. Essa que estava tranquilíssima, né, gente? Beleza, deixa eu ver como é que eu faço. Ah, tá, número 2 agora. Deixa eu ver se era essa daqui que eu falei. Deixa eu ver se era essa. Era essa mesmo. Era essa, né? B. Ah, sim. Ah, então, essa questão aqui, vamos lá no enunciado dela. Deixa eu ver se eu consigo arrastar isso aqui para... Nossa, tá ruim pra gente poder... Vai ficar assim, tá, gente? Pra ficar melhor pra gente. Tá bom. Ó, o ingresso da criança no universo moral se dá pela aprendizagem de diversos valores e deveres, a eles impostos, tanto pelos pais quanto por adultos em geral. Piaget afirma que toda moral consiste num sistema de regras, e a essência de toda moralidade deve ser procurada no respeito
que o indivíduo adquire por regras. Para o autor, a moralidade é constituída e se aperfeiçoa em 3 fases de desenvolvimento sociomoral: a anomia, a heteronomia e a autonomia. Indica a alternativa que conceitua corretamente a etapa da heteronomia e da autonomia, conforme a teoria do estudioso suíço. Gente, só para ir rapidão que a aula vai fechar. Acerta, discutindo com 2 filósofos, tá? Um mestre em filosofia, o outro mestre em história e professor de filosofia também. Nós chegamos a um consenso que é a letra B, tá? Quem marcou, para mim, eu coloquei a letra D como correta, mas é a letra B. Quem marcou qualquer uma das duas, eu corrigi lá, coloquei um ponto para todo mundo, beleza? Ah, tá. Eu tinha marcado a B, então tá bom. Porque são respostas, assim, muito parecidas. Não vai dar tempo de discutir aqui agora.